Afinal de contas, quando o juiz pode determinar a produção de ofício de uma prova no processo civil? Seja muito bem-vindo à nossa lição prática jurídica de número 77, de um total de 365. Todos os dias no ano de 2023 eu tenho um compromisso com você, um compromisso de apresentar uma lição prática, um áudio com um conteúdo mais aprofundado, onde eu vou aqui explicar para você técnicas processuais para vencer o processo de conhecimento e também como fazer a defesa do executado em juízo e obter sucesso. Hoje, especificamente, vamos falar da principal estratégia para vencer o processo, a produção da prova. Vence a demanda aquela parte que melhor produziu as provas em relação aos fatos controvertidos. Se você, que advoga, quer ter resultados efetivos na sua prática jurídica, você tem que se preocupar com provas. Você tem que ser um especialista na produção da prova. Prova pré-processual, aquela que você vai produzir antes do ajuizamento da ação, e provas processuais, aquelas que você vai produzir ao longo do processo, no curso do processo. Produzir a prova é a chave para vencer o processo. Muito bem. O artigo 369 do CPC privilegia isso na prática jurídica, porque concede às partes, autor e réu, o direito fundamental de produzir provas. Que provas, professor? Típicas e atípicas. Provas típicas, aquelas previstas na lei, no Código de Processo Civil, artigo 383 a 483. São as provas aqui típicas previstas no ordenamento jurídico, que vai lá desde a ata notarial até a inspeção judicial. Mas o Código prevê também a possibilidade de produzir provas atípicas, aquelas moralmente legítimas, ainda que não especificadas no Código. Muito bem. Além de ter esse direito de produzir a prova no processo, o Código de Processo Civil também confere ao juiz, né, esse poder de produzir provas, e esse poder está representado no artigo 370 do CPC. Lá no 370 é dito assim: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Esse artigo é muito polêmico, né? Até onde vai o alcance do poder instrutório do juiz no processo civil brasileiro? Temos várias correntes doutrinárias que tratam disso, o tema é também prático e eu vou abordar isso daqui para frente. E quero começar fazendo a primeira advertência para você. Você que advoga, você é o protagonista do sistema probatório. Quem tem que produzir provas? Quem tem que produzir provas são as partes, autor e réu. O juiz tem o poder de produzir a prova de ofício? Tem, mas esse poder não configura um dever do juiz. Você não pode, ao não determinar, ao não requerer a produção de uma prova e perder a demanda por falta da prova, você não pode, por exemplo, num recurso de apelação, imputar ao juiz o dever de ter realizado a prova que faltou. Por quê? Porque já está pacificado no STJ que esse poder do juiz é um poder que lhe confere uma faculdade de produzir a prova, mas não um dever. O juiz não tem o dever de produzir a prova no processo. Quem tem o ônus, quem tem aí o encargo de produzir a prova, como eu já disse, autor e réu, as partes. Então, você não pode imputar ao juiz nenhum dever caso você, como advogado, não tenha produzido a prova, essa prova tenha faltado e foi o fator-chave para você perder a demanda, e num eventual recurso de apelação, você querer imputar ao juiz o dever de ter produzido de ofício essa prova, para suprir a falta do seu requerimento probatório, o seu como advogado ou advogada. Por quê? Porque, como eu já disse, vou repetir, acho que pela terceira vez, mas para deixar bem claro, o juiz não tem o dever de produzir a prova. Muito bem, ele tem uma faculdade. Mas, professor, o 370 diz que caberá ao juiz de ofício determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Sim, mas qual é o alcance desse poder instrutório? Pelo menos 4 correntes aqui, há mais, mas eu vou trazer as 4 principais correntes que tratam desse tema. A primeira corrente é uma corrente voltada mais para um modelo inquisitorial de processo. Aqui o juiz é o amplo protagonista do processo
e, portanto, o juiz tem ampla liberdade probatória. O juiz pode produzir a prova em qualquer momento, independentemente da vontade das partes. Aqui, nesse sistema, a interpretação que se dá ao artigo 370 é uma interpretação mais literal, conferindo amplos poderes ao juiz. Bom, a partir dessa ampla liberdade probatória, o juiz pode determinar a produção da prova em qualquer momento sobre qualquer matéria discutida ou direito alegado. E aqui não há uma quebra para essa corrente do princípio da imparcialidade, porque quando o juiz determina a produção da prova, o juiz ainda não sabe qual é o resultado dessa prova. Mais que isso ainda, para essa corrente doutrinária, né, esse poder instrutório que o juiz tem, esse poder ele vai ser exercido independentemente da vontade das partes. Ou seja, as partes podem requerer o julgamento antecipado do feito, não requerer a produção de prova, e mesmo assim o juiz pode determinar a iniciativa da produção da prova de ofício. Quem defende essa corrente são os processualistas mais voltados a essa corrente da Escola de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, como, por exemplo, o professor José Roberto dos Santos Bedac, o professor Alexandre Freitas, o professor Daniel Amorim e também o professor William Santos Ferreira. Uma segunda corrente doutrinária é em sentido totalmente oposto a essa. Para essa segunda corrente, o juiz não tem nenhum poder de determinar a produção da prova de ofício. Inclusive, para essa corrente, que é uma corrente voltada para um sistema processual adversarial, onde o juiz do processo é meramente um espectador da produção da prova, o juiz não tem nenhum poder probatório. O juiz não pode substituir a vontade das partes e determinar a produção da prova contra a vontade das partes. O juiz não pode nem mesmo complementar as provas produzidas pelas partes. Aqui, a visão do processo é uma visão mais privativa, né? Segundo essa corrente, uma corrente voltada mais para um garantismo, quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, o juiz está violando o princípio da igualdade, o princípio da imparcialidade e o princípio da imparcialidade. O juiz toma parte nesse processo, né? Porque ele vai beneficiar alguma das partes, autor ou réu, com a produção dessa prova. Professor Moacir Amaral dos Santos, Vicente Grego Filho e os processualistas jovens, né, mais recentes, que são voltados a essa corrente garantista, defendem isso. Para essa posição processual, o artigo 370 do Código de Processo Civil é inconstitucional. Eles ainda têm uma posição um pouquinho intermediária aqui, porque há quem defenda, dentro do garantismo processual, que o juiz até poderia determinar a produção de uma prova de ofício, mas ao fazer isso, esse juiz tem que se afastar do processo porque ele quebrou a imparcialidade. E um outro juiz, depois de produzida a prova, é que teria a incumbência de valorar a prova e de realizar o julgamento dessa demanda. É uma posição, portanto, totalmente oposta à primeira. Uma terceira posição é, claro, aquela posição intermediária, né? Para essa aqui, a iniciativa probatória do juiz tem limites e depende da natureza do direito discutido. Se o direito for disponível, o juiz só pode agir de ofício em caráter supletivo. As partes postulam pelo julgamento da prova, a prova é realizada e se o juiz ainda não se convencer, ele determina de ofício uma prova suplementar, quando o direito é disponível. Agora, quando o direito discutido é indisponível, tem um caráter público, né? Aqui a produção da prova é ampla. O juiz pode produzir a prova, inclusive, contra a vontade das partes, independentemente se as partes requereram a produção de prova ou não. Quem tem essa posição intermediária no processo civil brasileiro? Os doutrinadores, por exemplo, Luiz Flávio Yarchel e Eduardo Henrique Yoshikawa. Temos ainda uma quarta corrente. Essa quarta corrente diz assim, que a atividade probatória das partes, o juiz só pode agir de ofício em duas situações. A primeira, quando as partes postulam pela produção da prova, e essa produção da prova é insuficiente. Aí sim, o juiz poderia complementar a atividade probatória num estado de dúvida,
E se mesmo assim permanecer esse estado de dúvida, aí o juiz vai se valer do ônus objetivo da prova como uma regra de julgamento. Se foram esgotadas todas as provas e o juiz permaneceu em estado de dúvida, perde a demanda, quem tinha o ônus de produzir a prova, e a prova não foi produzida de forma suficiente para formar o convencimento do juiz. Para essa corrente doutrinária, o juiz não tem o poder de iniciativa da prova. Em outras palavras, se as partes intimadas a manifestar se querem produzir provas ou se querem um julgamento antecipado, as partes, por opção própria, elas peticionam ao juiz requerendo o julgamento antecipado do feito, ainda que o juiz não esteja convencido sobre os fatos alegados, ainda que as provas não sejam suficientes, as provas documentais, o juiz tem que julgar antecipadamente. E claro, nessa situação em que as partes postularam pelo julgamento antecipado, se o juiz não se convenceu, ele vai aplicar a regra do ônus objetivo da prova, ele vai julgar a demanda contra quem tinha o ônus de produzir a prova, o ônus subjetivo, e não produziu. Para essa corrente doutrinária ainda, a quarta, o juiz só tem a atividade substitutiva de iniciar a produção da prova em situações específicas de vulnerabilidade técnica e econômica da parte que tem o ônus. Leia-se, o juiz só pode determinar a prova de ofício, independentemente da vontade da parte, ou seja, o juiz tem a iniciativa da prova, não é o complemento, a iniciativa da prova quando estamos numa relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aqui há uma vulnerabilidade técnica e econômica da parte quando ela tem o ônus de produzir essa prova, o consumidor, e o juiz pode determinar a prova de ofício. Ou o juiz pode inverter o ônus da prova. Agora aqui veja uma outra situação específica, né? Para essa corrente, se as partes querem o julgamento antecipado, o juiz não pode determinar a produção da prova de ofício. Então veja que a questão é bem polêmica. Eu, na prática jurídica, me filio mais a essa quarta posição. Eu entendo que se as partes não querem produzir a prova, elas manifestam isso expressamente para o juiz, elas querem o julgamento antecipado do feito. Nessa situação, eu entendo que o juiz não tem poder de determinar a produção da prova, e aí a parte assume o risco do resultado dessa demanda e o juiz vai julgar esse processo se valendo, se não se convenceu. Se não se convenceu, ele vai se valer das regras do ônus objetivo da prova. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil aí essa lição prática do dia. Nos vemos na próxima. Ótimo sábado a todos. Valeu!